aviva-nos a chama, a terra chama, mais uma vez queremos ver o céu descer. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 10, amém? Versículo 10, amém? Lucas 13, versículo 10. Eu estava lendo um pensando que era o 10 aqui. Vamos lá. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sente que de modo algum podia endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a mulher e disse: mulher, estás livre desta tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias você tem para curar, 6 dias se deve trabalhar. Vinde, pois, em um desses dias e não ser descurado no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura de sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo de beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em um dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonhavam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Amém? Amados, o texto nos fala que Jesus estava novamente em uma sinagoga, e parece que a sinagoga era o algoz de Jesus. A sinagoga que deveria ser um lugar de liberdade, a sinagoga que deveria ser um lugar aonde ele poderia falar livremente dos princípios do reino, dos princípios celestiais. Era um lugar aonde queriam atar a boca de Jesus, aonde queriam amarrar a Jesus, aonde queriam impedir Jesus de falar com toda a unção e toda a sabedoria que ele carregava sobre o reino, sobre o seu Pai, sobre a intimidade, sobre liberdade, sobre salvação, sobre manifestação daquilo que seria a Basileia, daquilo que seria o reino dinâmico de Deus. O livro de Lucas, no capítulo 13, do versículo 10 em diante, nos fala de uma situação em que uma mulher passou constrangedora, ou melhor, ela vivia em uma situação constrangedora. Essa mulher andava encurvada, essa mulher andava quasímoda, andava corcunda, essa mulher tinha uma visão deteriorada das coisas ao seu redor, porque não podia endireitar-se, não podia se levantar. Jesus, olhando para aquela mulher, Jesus diz: olha, você está livre desta tua, interessante aqui, tua enfermidade. Você não vê Jesus falando em outras partes do Evangelho este termo, este pronome demonstrativo, essa tua enfermidade. Não, ele faz questão de deixar essa tônica no texto, e logo todos começam a apontar para Jesus e dizendo que era sábado, ele não poderia fazer essa cura. E ele diz: olha, ela é uma filha de Abraão, há 18 anos está assim. O que eu quero conversar com vocês hoje é que existem alguns pesos, existem algumas prisões que nos deixam encurvados em nossa vida. Eu já ministrei sobre essa palavra, mas hoje, tomando um chimarrão com a minha esposa de manhã e estudando a palavra, Deus começou a ministrar algo no meu coração diferente. Eu gostaria que vocês me acompanhassem nessa noite abençoada, para que a gente pudesse entender algumas coisas que Deus quer falar conosco aqui. Essa mulher
havia perdido um referencial de vida. Nós vamos estudar a vida dela. Eu não vou aqui colocar uma tônica, uma mensagem como nas outras quartas-feiras, tipo saindo das sombras para a luz, sei lá, tantas mensagens que a gente já ministrou aqui. Mas vamos acompanhar a vida dessa mulher. Essa mulher havia perdido o referencial. A primeira coisa que eu quero que vocês notem comigo aqui, que vocês percebam, é que essa mulher era uma mulher sem referencial. Havia perdido a sua identidade. Como assim? Essa mulher não tinha mais referenciais, ela não tinha mais base, ela não tinha mais identidade. Qual é o nome dessa mulher? Essa mulher era uma quasímoda, corcunda. A Bíblia nos fala de 10 leprosos, depois nos fala dos leprosos no livro de Reis, os leprosos que invadem o arraial do Ciro. A Bíblia nos fala do cego de Jericó, depois nos fala de 2 cegos. A Bíblia nos fala de tantas pessoas que tiveram problemas iguais. O paralítico de Betesda e o paralítico que desceu, foi descido por 4 amigos, desceram ele aonde Jesus estava pregando na sua casa em Cafarnaum. Mas em nenhum momento essa mulher é única, essa mulher é peculiar, essa mulher é diferente. É a única mulher corcunda que a Bíblia nos relata. Há algo de diferente nessa enfermidade, porque não era uma enfermidade comum. Ele diz: Satanás te aprisiona. Você entende o contexto dessa enfermidade? Não foi igual o cego, que ele diz: vai, você está curado. Ou o paralítico: levanta, toma o teu leito e anda. Ou a outra mulher diz: vai, não te peque mais, ou não peques mais. E a outra que tinha um fluxo de sangue, que ele diz: mulher, a tua fé te salvou, vai, não peques mais. Não, essa mulher é diferente. Não foi igual o homem da mão mirrada, que ele diz: levanta-te, vem para o meio, estende a tua mão. Nos processos de cura, não. Há todo um contexto espiritual em volta dessa mulher. Não é apenas biológico. A falta de referencial, a falta de base, nos faz andar sem identidade, sem saber quem nós somos. Essa mulher era uma filha de Abraão. Jesus faz questão, nós vamos falar disso aqui mais para frente. Jesus faz questão de falar: filha de Abraão. Me diz qual foi a outra mulher ou outro homem em que Jesus diz: olha, vós sois filho de Abraão. Essa mulher estava sofrendo demais, já não aguentava viver mais a vida que levava, olhando para o seu problema. Ser corcunda, aqui simbolizando espiritualmente, é carregar um peso além do limite, é não conseguir se manter ereto. Quantas pessoas hoje carregam pesos? Nós tivemos, irmãos, um suicídio a cada 3 dias, de 9 dias para trás, aqui na cidade. Pessoas que estão ligadas a nós, usando a teoria de que você está a 6 pessoas de qualquer pessoa do mundo, qualquer um dessas pessoas que se matou, está ligado a você. Hoje não há tempo para explicar aqui essa teoria. Entenda isso. A falta de referencial correto é um fator que não deve ser desprezado quando se trata de autodestruição. O estabelecimento de referenciais equivocados são bombas autodestruidoras. Referenciais equivocados. Outra coisa, quando você não sabe ou se esquece de quem é, você se trata de qualquer jeito, e logo todos te tratarão de qualquer jeito também. Você já viu aquela pessoa que anda sempre em si mesmada, olhando para baixo, dizendo: eu não consigo, eu não posso, não, eu não sou nem digno de entrar aí, eu não sou digno de comer nesse restaurante, eu não vou, aquele restaurante só tem pessoa chique, que eu vou fazer lá? Não, eu não vou naquele lugar ainda, sabe? Aí você olha como as pessoas tratam ela, como ela se trata. As pessoas vão te tratar da maneira que você se tratar. Se você não se ama, as pessoas não vão te amar também. Não espere amor de alguém se você mesmo não tem amor próprio. Não espere. O seu primeiro carrasco é você mesmo. Entenda, falta de referencial
Eu estudando sobre referenciais hoje, eu encontrei uma psicóloga, filósofa do Obvious Wrong Site, e ela fala sobre referencial, Batistella, o sobrenome, e ela diz que os referenciais podem ser mudados. A nossa sociedade está perdendo referencial, por isso que tem muita gente corcunda hoje, tem muita gente andando encurvada hoje. Nós perdemos referencial de família. Século XIX, família tradicional. Família tradicional era o pai, a mãe, os filhos. Aí aqui tinham os irmãos, no caso que eram os sobrinhos, né? Pai, mãe, filhos, sobrinhos. Aí desses aqui eram os tios, os avós, tudo morando perto da casa. Quem pegou essa época? Tudo em volta, terreno grande, aquele negócio. Eu peguei essa época, amém? Eu nasci em 78, então eu peguei. Meu avô morava coladinho da nossa casa. E aí no mesmo terreno tinha minha tia, os meus primos. A gente dava um grito, vamos brincar. Os primos já pulavam lá, pulavam o muro. Nem precisava sair de casa, pulava o muro para brincar. Depois veio família nuclear, a família nuclear. Isso aí na segunda metade do século 20. Já é o pai, a mãe, filhos menos, e aí os tios e os primos estão morando em outros bairros, estão morando em outra cidade. Aí ela diz que agora não, agora século 21, a família moderna tem que mudar. E ela usa conceito de inserções de Walt Disney malignas. Não estou falando que tudo que o Walt Disney faz é do Satanás, mas olha o que ela usa. Olha, se Timão e Pumba criaram Simba, por que somente um homem e mulher pode criar uma criança? Aí ela vai mais longe falando de Benjamin Franklin, quando ela usa dizendo: aonde a paz e a harmonia e o amor, ali está tudo bem, ali reina a presença de Deus, ali reina a paz, ali reina o que é certo. Quer dizer que onde há harmonia, reina o amor. Pelo que eu saiba, o ódio anda em perfeita harmonia com o rancor, e o rancor anda em perfeita harmonia com a honra e a desonra anda em perfeita harmonia com a vingança anda em perfeita harmonia com a ira, e nada disso vem de Deus. Está tudo em harmonia. Estão querendo desconstruir a nossa sociedade, desconstruir valores, tirar bases, tirar referencial. Toda sociedade que entrou por esse caminho, entrou pela destruição. Toda sociedade que jogou os conceitos judaicos cristãos fora, entrou pelo caminho do ateísmo e da destruição. Isso não é ser fundamentalista, ou melhor, é ser fundamentalista, porque se você tirar os fundamentos, tudo que for construído em cima vai cair. Pergunte a qualquer engenheiro, qualquer arquiteto, qualquer construtor, qualquer pedreiro, qualquer mestre de obra. Tira o fundamento, para você ver o que sobra. Cai tudo. Essa mulher não tinha referencial. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus fez questão de falar para ela: ei, eu vou colocar referencial de novo em você. Você é filha de Abraão. Você não tem direito de ficar sofrendo, carregando esse peso que não é seu. Essa palavra é para você. Você é filha de Deus. Você é filho de Deus. Você não vai ficar carregando esse peso que não é seu. Ele disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Um amigo meu um dia estava em Israel, e ele conversando com um rabino, e ele conversando, o rabino disse o seguinte: olha, você sabia que quando Jesus disse que o fardo dele é leve, é suave, e o seu jugo é leve, o seu fardo é suave, o seu jugo é leve? Ele não está falando sobre o fardo, ele não está falando sobre o jugo, ele está falando sobre o ensino. Porque pensa bem, se eu tiro um fardo pesado, se eu tiro um jugo pesado, uma canga, que fica mais fácil para quem já foi na roça até entender, a canga que coloca em cima do pescoço do boi. Se eu tiro uma canga
de 50 quilos, um jugo de 50 quilos, e coloco um de 25, eu continuo com o jugo. É mais leve? É, mas eu continuo com o jugo. Jesus não veio botar jugo. O livro de Isaías diz que ele quebra, despedaça todo jugo. Então não pode tirar um jugo e colocar um mais leve. É o ensino. Por isso que o ensino liberta. O meu povo se deixa levar cativo, porque falta cativo é prisão, conhecimento, liberdade. Então entenda, é o ensino da palavra que vai te libertar. Entenda isso. Então Jesus, ele coloca em nós uma identidade nova. Nós não podemos andar por aí como se fôssemos filhos de qualquer Zé Mané. Você é filho do Rei Altíssimo. Essa foi a maior batalha de Jesus aqui. Não foi contra o diabo. O diabo já estava derrotado. Jesus quando orou 40 dias, a maior batalha dele não foi a fome. Depois de jejuar, teve fome, diz a palavra, mas foram dias, o inimigo indo na cara de Jesus, dizendo: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. A maior batalha de Jesus foi tentar fazer com que nós reconhecêssemos a identidade que ele já reconhecia, porque ele não fez nada para provar que era Filho de Deus. Ele não fez nada. O diabo ficava: se tu é filho de Deus, ele: eu vou rir na sua cara. Eu não preciso provar nada para você. Transforma a pedra em pão. Para quê? Eu não preciso transformar a pedra em pão para dizer que eu sou filho de Deus. Eu sei quem eu sou. Mas nós vivemos tentando transformar a pedra em pão para provar quem somos. Você não precisa. Você não precisa. Você é filho. Você carrega um DNA. Quando o filho pródigo voltou, uma das coisas que ele fez foi colocar um anel do dedo, foi restaurar a identidade. Quando você perde a identidade, você perde o referencial. Você já não olha mais para Deus como pai. Você não sabe quem você é. Você está órfão. Já viu a oração de órfão? Oração de órfão: por que isso aconteceu? Será que Deus me abandonou? Deus, será que o Senhor ouve a minha oração? Minha vida está tão difícil. A oração de órfão. A oração de filho. Uma oração de filho é quase que um decreto. Você já viu criança? Quando você diz para a criança assim, se você tirar nota boa, no final do ano eu te dou uma bicicleta. Irmãos, criança é malandra. Ele já está estudando. Ele já chega no colégio assim, o meu pai me disse que no final do ano vai me dar uma bicicleta. Ele esquece aquele: se você tirar nota boa, ele já disse: meu pai me disse que no final do ano vai me dar uma bicicleta. Ei, ganhei uma bicicleta. Ganhou uma cadeira. Não, no final do ano chega: ganhei de Natal. Meu irmão, eu fazia isso. Ei, ganhei a bicicleta de Natal. Era setembro ainda. Ganhei a bicicleta de Natal. Criança é ousada. David Yong Cho, quando fez um pedido a Deus, quando ele começou seu ministério, a igreja com 1.500.000 membros hoje, David Yong Cho, quando começou, ele orou dizendo o seguinte: Senhor, aqui no meu quarto, eu quero, isso na Coreia pós-guerra, Coreia muito pobre ainda, eu quero uma escrivaninha, assim, 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 uma cadeira que gira, e uma bicicleta de tantas marchas. E ele andava pela rua dizendo: eu ganhei uma cadeira, uma escrivaninha e uma bicicleta de tantas marchas. E as pessoas olhavam para ele e diziam: me mostra. Ele: eu vou mostrar. Até que um dia ele levou as pessoas do quarto dele e não tinha nada lá. E as pessoas riam da cara dele. E ele disse: eu ganhei. E ele ia para as praças orar. E ele disse: Senhor, eu sei que o Senhor já me deu. E um dia chega na casa dele a cadeira, a escrivaninha e a bicicleta de tantas marchas. Entenda, Jesus disse: estamos no mês de outubro, mês da criança. Aquele que se fizer como um desses pequeninos, esse será o maior no reino dos céus. Tem que ter fé, meu irmão. Eu andava com meu filho em Itajaí,
de moto. E às vezes ele vinha dormindo na moto. Muitos aqui já escutaram essa história, mas eu vou contar mais uma vez, principalmente os mais antigos. Ele vinha dormindo na moto, vindo do colégio. Eu falei, meu Deus, esse menino vai dormir. Ele pequenininho. E aí eu brincava com ele, eu dizia, Bernardo, você sabia que eu sou o Lanterna Verde? Aí ele, pai, eu sou o Lanterna Verde. Senhor, eu sou, você quer ver? Aí eu parava no sinal, eu pegava o time do sinal. Então eu parava no sinal e fazia assim, no anel. E eu falava assim, sinal, olha esse sinal, já era para ganhar tempo, para o sinal abrir. O sinal, abra agora! Na hora que eu fazia assim, o sinal, tchum, abri, mas eu já sabia o tempo, já passava ali todo dia. Ele, uau, pai, o senhor é Lanterna Verde. E foi assim por meses, até que ele ficou esperto. Por que as crianças ficam mais espertas? Ele dizia, o senhor está me enganando. O senhor não é o Lanterna Verde. Faz agora que eu quero ver. Agora. Eu falei, não, Bernardo, agora não dá, mas eu vou fazer. Peraí, é porque está sujo, mas vai dar certo, peraí. É assim, ele, pai, o senhor me enganou. Mas porque criança acredita em tudo que o pai fala. Existem, irmãos, milhares de promessas para você na palavra de Deus. Por que você não anda como vencedor, tomando posse delas, dizendo, eu tomo posse de tudo que está nessa palavra de Deus, porque o meu pai disse que é para mim, e eu creio que é para mim. Então eu não vou andar corcunda, eu vou andar ereto, porque eu sei em quem eu tenho crido. Aplauda o Senhor aí, meu irmão, aplauda o Senhor, me ajuda, você pode fazer melhor. Aleluias. Aleluias. Essa mulher perdeu o referencial, e o que Jesus fez foi restaurar o referencial dessa mulher. Outra coisa que aconteceu na vida dessa mulher é que essa mulher frequentava as liturgias de ensino, fazia parte da sociedade eclesiástica da época, mas não se sentia participante, não se sentia pertencente. Ela ia à igreja, ela estava sempre na sinagoga, ela frequentava a liturgia, mas ela não se sentia com esses laços de compromisso. Às vezes nós estamos na igreja, mas estamos com laços de alma apenas. Ei, adora o Senhor com toda a tua força, de todo o coração, com todo o teu fôlego, com todo o teu espírito. Não faça da igreja um lugar para que a sua alma seja alegrada, porque a sua alma, ela é ambígua. Tem dia que você dorme feliz e acorda com raiva, parece que um bicho te mordeu. E não são só as mulheres, amém? Não são só as mulheres, os homens também. Irmão, tem dia que dá uma crise e a pastora diz assim, o que foi? O que está acontecendo? O que aconteceu na rua, que você foi para a rua e voltou emburrado? Eu vou dizer uma coisa para você, às vezes nem eu me reconheço. Aí ela, vai orar. Aí eu fico com uma raiva. Quando ela diz, vai orar, aí vou orando, vai passando. Irmãos, entenda, a sua alma não pode fazer parte do processo. A dramaturgia da sua alma é aquilo que você levanta a mão e diz, ó Senhor, eu te aceito como o único Senhor e Salvador da minha vida, amém. Isso é importante, aquilo ali foi uma decisão, mas a sua conversão é um processo contínuo, diário. Hoje o evangélico está muito almático. Eu não gostei, eu não vou mais para a igreja. Eu não gostei, eu não vou mais falar com o pastor. Eu não gostei, vou sair do ministério. Eu não gostei, eu vou me trancar em casa. Eu não gostei, e vai. Então faz o que você tem que fazer mesmo. Se tranca mesmo, sai mesmo. Sabe por quê? Porque a mulher sirofenícia, ela foi humilhada por Jesus e ficou lá. E ele disse, olha, não é digno tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Aí ela diz, mas se eu apenas comer das migalhas que caem da mesa
presença do meu Senhor, eu sei que o milagre já acontece na minha vida. O cego de Jericó ficou gritando: filho de Davi, tende misericórdia de mim. E ele foi humilhado. A Bíblia diz que tentavam calar o cego. A mulher do fluxo de sangue tentaram fazer com que ela não chegasse, porque havia uma multidão. Pedro disse: a multidão te aperta, a multidão te sufoca. Como dizes, alguém te tocou. Irmãos, eram pessoas sofridas que passaram por humilhação, mas não desistiram. Por não desistirem, receberam milagre. Milagre não é para Zé Mané, milagre não é para fraco, milagre é para quem é forte, para quem suporta a humilhação e diz: eu não vou sair daqui. Entenda isso. Aí, uns crentes feridos hoje: não me deu a paz do Senhor, eu vou embora da igreja. Alguém sentiu a minha falta? Ninguém me visitou, ninguém ligou para mim. Eu sabia que nessa igreja ninguém gostava de mim. Irmão, vai plantar batata. Pelo amor de Deus. Tem gente que quer ser o centro da atenção. Ei, o centro é Jesus. O centro é Cristo. O centro é Cristo. Falecido maior evangelista do século XX, Billy Graham, diz: se você encontrar uma igreja perfeita, não entre nela, porque você estraga. Porque igrejas são feitas de pessoas. Aonde tem pessoas, não há perfeição. Nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos, mas Ele se fez justiça por nós, para que nele fôssemos feitos filhos de Deus. Nós não somos justos pela nossa justiça, nós somos justos porque Ele nos justificou, e o justo viverá pela fé. Eu sou justo. Não. A justiça foi feita através dele. Então entenda, ele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É Ele que nos liga. Você não pode ter laço de alma. Você não pode estar aqui porque o seu amiguinho gosta daqui. É propósito. Você congrega por propósito. Há um propósito na sua vida. Se Deus te trouxe aqui é porque Ele quer desenvolver esse propósito na sua vida. Entenda isso. Não são laços de alma, é ligado no Espírito. É o Espírito. A terceira coisa que eu aprendo é que quando essa mulher se endireitou, deixa eu voltar aqui. Pode deixar que eu mexo aqui, amém? Obrigado. Quando ela se endireitou, logo glorificou a Deus. Entenda, começamos a glorificar a Deus quando olhamos menos para nós e mais para Ele. Pois quem anda olhando somente para si, anda olhando para o que é passageiro e problemático. Essa mulher andava olhando só para ela. O problema era ela. Olhava para o seu umbigo, olhava para o chão, tinha uma visão distorcida daquilo que acontecia à sua volta, e ela não podia glorificar a Deus, porque quem anda assim não consegue dar glória a Deus. Quem anda com pena de si mesmo não consegue glorificar aquele que o criou. Quem anda reclamando não consegue dar glória a Deus. Quem anda murmurando não consegue dar glória a Deus. Quem anda potencializando o fracasso, um déficit de inteligência emocional, não consegue dar glória a Deus. Quem anda dizendo, um dia está sol, está muito sol, um dia está chovendo, meu Deus do céu, olha, esse mês não chove, eu não sei o que está acontecendo nesse juazeiro que está chovendo esse mês. Irmão, comece a agradecer que está chovendo, porque a chuva que você está reclamando é a chuva que o sertanejo está orando para que caia sobre a plantação dele e dê bastante fruto. Então não amaldiçoe, porque aquilo que você está pensando que é ruim está salvando a vida de quem está a 40 quilômetros de você aqui no sertão do Exu, a 60 quilômetros de você.
Quem anda olhando somente para si, não consegue dar glória a Deus. Quem anda encurvado, quem anda olhando para o seu umbigo. Mas pastor, nós temos os nossos problemas. Eu não estou exaurindo você dos seus problemas. Eu não posso ser leviano. Todo mundo tem seus problemas. Na vida tem problema. Todo mundo tem suas crises. Todo mundo. O que eu estou falando é que você não pode viver nelas. O que eu estou falando é que existe um Deus que faz você passar pela crise dando glória a Deus. Existe um Deus que está contigo na tempestade, está contigo no precipício, está contigo no abismo, está contigo em todos os lugares. Existe um Deus que te ama. Não pense que Ele não te ama porque você está no fundo do abismo. O apóstolo Paulo diz: eu estou certo que nem abismo, nem morte, nem nudez, nem frio, nem demônios, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nem naufrágios, nada poderá me separar do amor que há em Cristo Jesus. Nada. Eu posso passar por tudo isso sem estar abatido, sem passar por bonança, mas sem passar por necessidade. Em tudo aprendi a andar contente. Tudo posso naquele que me fortalece. A questão não é você entrar num processo de falência, de decadência, de repente, por algumas coisas que são circunstanciais. É que nós pegamos as coisas que são circunstanciais, algumas fatalidades, e colocamos como vaticínio eterno para a nossa vida, dizendo: agora eu morri. Não, e ainda que estivesse morrido, Deus é aquele que te traz da morte para a vida. Entenda isso. Entenda. É circunstancial, é passageiro. Agora, se você ficar olhando para você, potencializando aquilo que você está passando, você nunca vai passar, vai ficar em você, ó. Porque tudo que você alimenta, cresce. Tudo que você foca, expande. Você pensa que Davi focou Golias? Eu já matei um urso e um leão. Um leão é em pé, quase do tamanho desse caba da peste aí. Davi era nordestino. Golias, o urso em pé é do tamanho dele, bem mais veloz. Quer saber de uma coisa? Eu vou tacar a pedra e eu vou ver o que dá. Entenda, o seu papel é tacar a pedra. Quem acerta é Deus. O seu papel é ter ousadia, é ter coragem, é ter intrepidez. Quem derruba o gigante é Deus que vai acertar a pedra. A Bíblia diz que... Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que ele pegou seixos. Seixos são pedras lisas, sem arestas, sem frisos. Um dia eu vou ministrar sobre isso aqui. Caráter libado, de adorador, sem brechas. Entenda isso. Depois que ele derrubou o gigante com a pedra, ele foi lá e disse: ainda não está acabado. Vou cortar a cabeça do gigante. Cortou a cabeça do gigante. Aí lá volta o rapaz. Ele não era um guri, era um rapaz, não era um homem, mas também não era um menino, como a gente ouve nesses filmes, nessas histórias. Aí volta ele com a cabeça do endemoniado. Aí ele está trazendo. Aí a pergunta que Saul faz, olha a pergunta que Saul faz: Abner, quem é o pai desse menino? Quem é o pai desse rapaz? Porque menino na Bíblia, bastava não ter casado ainda. Poderia ter 30 anos, era considerado criança. Se morasse na casa com o pai e não casou. Por isso que diz, o homem deixará a sua casa e anunciar a sua esposa, porque virou homem. Amém? Então se você casou, está morando com seu pai, toma vergonha na cara, vai construir a sua casa. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aí, Abner, quem é o pai desse menino? Ele não perguntou quem era Davi. Ele perguntou quem era o pai dele. Viva o Senhor Rei, que eu não sei quem é o pai desse rapaz. Abner, Senhor dos Exércitos, chefe dos Exércitos, quem é o pai desse menino? Sabe por quê? Porque se o filho mata gigante, o que o pai
não faz. Então entenda, quando você começar a matar gigante, é porque Deus já está fazendo coisas maiores por você. Entenda, você não pode parar, você não pode olhar para o gigante e dizer, eu vou ficar aqui carcomido, olhando para o meu umbigo, para mim não tem mais solução, vou morrer solteira, eu vou morrer sem emprego. Está repreendido em nome de Jesus. Há um tempo novo, um tempo de prosperidade, há um tempo de crescimento para os filhos de Deus. É o tempo que a igreja está avançando, é o tempo, meu irmão, em que os filhos de Deus vão inventar os melhores aplicativos. Eu profetizo em nome de Jesus que são médicos cristãos que vão inventar as vacinas para essas doenças que estão surgindo, que são cientistas cristãos, evangélicos, que vão inventar aplicativos que vai revolucionar o planeta. Eu creio em nome de Jesus que isso vai começar a acontecer. Tem um menino brasileiro, doutorado, o nome dele está sendo indicado para o prêmio Nobel, porque descobriu uma vacina, uma proteína para um tipo de câncer. O menino saiu daqui do Brasil e é um dos nomes mais requisitados. Eu vi uma matéria sobre ele hoje. Irmãos, por que os best-sellers tem que ser livro de vampiro, Harry Potter, Satanás do avesso e companhia limitada? Onde é que estão os criativos de Deus, os filhos de Deus, que tem dentro dele o DNA de Deus, a identidade de um Deus criativo, e que nele contempla-se toda a criatividade? Irmão, entenda, Deus colocou dentro de você algo tão poderoso chamado potencial para revolucionar não só a sua rua, não só a sua casa, mas a sua cidade e o planeta Terra. Foram 12 homens que acreditaram nisso, foram 12 homens que não desistiram, foram 12 homens que saíram por causa de uma ordem: ide, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Eles acreditaram, foram, e chegou até você. Irmão, você tem que acreditar. Se levanta, você começa a glorificar a Deus quando você anda ereto. Eu sou pai de um Deus grandão, 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 mas mora dentro do meu coração, como diz Luiz Hermínio. Sou pai de um Deus grandão, sou filho de um Deus grandão. Entenda, quem anda olhando para o seu próprio umbigo jamais terá uma visão do futuro. Quem anda olhando para baixo jamais entenderá as coisas do alto. O apóstolo Paulo diz: busque as coisas que são do alto, pense nas coisas que são de cima. Quem anda olhando para baixo não vai ter visão de futuro. Que visão de futuro vai ter quem só anda olhando para o chão? Qual é a visão de futuro? Irmãos, a igreja precisa ser proativa, não pode ser nostálgica. Não sei se foi Bill Herbs ou não foi Bill Herbs, foi o escritor do livro Kryptonita e a Isca de Satanás, John Bevere, quando estava andando na cidade onde ele cresceu, e andando com seus filhos, ele começou a falar: nossa, aqui ficava e saiu daqui, não está mais. Nossa, aqui tinha uma coisa e não está mais. Nossa, aqui. Ele começava a falar tudo da época dele, e a cidade tinha modificado, a cidade tinha crescido, a cidade tinha ampliado, a cidade tinha prosperado, a cidade estava linda. E os filhos olharam para ele e disseram: pai, mas a cidade era daquele jeito, mas tinha o conforto que tem hoje. O senhor vivia como vive hoje, o trânsito era ágil como é hoje, e tudo. Ele: não, hoje a cidade, apesar de estar muito modificada, está melhor. Às vezes nós somos nostálgicos e ficamos olhando para o passado, dizendo: eu gostava mais quando a igreja era assim, quando eu orava assim, quando... Ei, entenda,
Era tudo muito bom no passado, a maneira que você orava, a maneira que você jejuava, mas a palavra do Senhor diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Agora você vai orar melhor, você vai orar mais bonito, você vai andar mais. A igreja é proativa, a igreja é pós-moderna, ela alcança. Olha, nós nunca alcançamos tantas pessoas. Estou falando nós, igreja aqui, Batista Chama não, eu estou falando igreja, a igreja geral no mundo, como tem alcançado hoje. A igreja tem entrado nas raves e tem alcançado os jovens tomando êxtase, e a pessoa está ali do lado pisando. A igreja antes não podia entrar, porque dizia, se entrar vai ser excluído, porque ali o Satanás está. Ei, a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. O pensamento retrógrado diz o seguinte: vem inferno, que a igreja está esperando. Mas a Bíblia diz o seguinte: a porta do inferno não prevalece, a igreja invade, derruba os portões do inferno, resgatando os perdidos, resgatando todo aquele que está no lamaçal. Aleluias! Você vai de madrugada em Balneário Camboriú, lá os pastores tudo tatuado com skate debaixo do braço, ganhando a galera que está fumando crack. Ou você vai em São Paulo, em Santos, os skatistas, os ciclistas, a galera no meio, a igreja fazendo a diferença. A igreja está ganhando prostitutas, skatistas, e eu não estou falando que skatista é drogado, que surfista é drogado. Veja bem, o que eu estou usando aqui são alguns exemplos que eu vejo. Antes não se fazia nada disso. Vamos nos trancar no nosso gueto, vamos ficar orando e jejuando, dizendo: Maranata, hora vem Senhor Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Porque eu não consigo vencer aqui na terra, porque eu não consigo crescer, porque a única esperança para mim é o céu. E acabou. Ei, o céu é o seu destino, mas a terra o Senhor deu aos filhos dos homens. Dominai, multiplicai, frutificai. Aqui é a sua pátria. O céu é o seu destino. Enquanto você estiver aqui, use muito bem tudo aquilo que Deus te der para você usar aqui. Entenda isso. A gente fica nesse... Aí, isso entrou na Idade Média, irmãos, quando tudo que era material ficou ruim. Aí ficou ruim, aí veio o celibato, aí as pessoas não casavam, porque tudo que era felicidade, tudo que era felicidade era do diabo. Aí sabe o que aconteceu? Aqueles que não eram crentes tinham mais de uma mulher, tinham várias mulheres, iam para prostíbulos, aí não prosperavam, porque gastavam o dinheiro tudo na gandaia. Enquanto os cristãos começaram a crescer e prosperar, e eram felizes. Aí o povo diz: eu vou começar a virar cristão, para que eu prospere também. O pensamento era errado. Isso aconteceu realmente, mas os cristãos mostraram que aquele que está com Deus, que coloca o seu pensamento em Deus e segue o que a Bíblia manda, prospera e domina. Porque eles começaram a comprar posses, começaram a ser donos dos melhores terrenos, dos melhores lugares, e começaram a alugar as suas casas, começaram a dominar. Domínio, isso é reino. Eu profetizo que os melhores colégios, os melhores hospitais terão diretores que seguem a palavra de Deus, que não vão tratar um paciente como se fosse um pedaço de carne podre, e vão tratar com humanidade, que vão tratar os nossos filhos não porque estão pagando a mensalidade, então você pode fazer o que você quiser aqui no colégio, xinga quem você quer, faz o que você quer. Não, você vai passar de ano mesmo tirando nota ruim? Não. Existem princípios cristãos. Nós somos um colégio com princípios. Entende? Isso é reino, isso é domínio. Era isso que Jesus falava. O reino, o reino, o reino, o reino, o reino, o reino, o reino Basileia. Não é o reino dos céus já está preparado. Por isso que ele diz: seja feita a sua vontade, assim na terra como no... Então já existe uma vontade feita no céu, falta fazer aqui na terra. E a vontade aqui na terra é refletir o céu na terra. Essa é a vontade de Deus. Reflita o céu na terra, manifeste o céu na terra. A Bíblia te chama, eu quero ir para o último tópico aqui, mas espera um momento. A Bíblia te chama de embaixador em Cristo, não chama? O que é um embaixador? Aquele que representa a pátria dele no país aonde ele está. O embaixador, a embaixada é um pedaço do país em outro país. Se você é embaixador em Cristo, você representa o céu aqui na terra. Se você é embaixador em Cristo, Deus te chama para espelhar o céu aqui
Aonde você vai, um pedaço do céu tem que se manifestar. Na sua empresa, na sua casa, na casa onde você pisa, do seu parente, no trabalho onde você está, quando alguém entra no seu consultório, quando você vai prestar contas, serviço a alguém, você tem que levar um pedaço do céu com você. Entenda isso. E último, o padrão de Cristo sempre será mais elevado que o nosso. O seu amor por vidas o faz derrubar a falsa religião para estabelecer a verdadeira liberdade. Entenda, Jesus disse para essa mulher: mulher, seja livre dessa tua enfermidade, desse peso que você carrega. Esse peso é teu, que você está carregando. Agora eu estou falando, seja livre, não é mais teu, eu desacorrento você agora. Ela se endireita, e a Bíblia diz, ela logo se endireitou e glorificava a Deus, e nós acabamos de falar sobre isso. Só que quando isso acontece, começa a guerra. Por que você está fazendo isso? Você tem 6 dias para curar, vem logo no sábado curar. Por que você está fazendo isso? Venha outros dias, não cure no sábado. E aí Jesus chama eles de hipócrates, farsantes no grego, de aquele que veste uma capa, uma persona, dizendo, vocês estão aqui falando do meu Pai, estão aqui falando de Deus. Tem um barulho, um chiado aí, ó. Tá? Vocês estão falando de Deus, vocês estão falando do meu Pai, e não quer que essa mulher, que é filha de Abraão, que vive 18 anos presa, seja curada. Entenda, o padrão de Deus é sempre mais elevado que o nosso. Ele pega os conceitos da falsa religião que não tem amor, joga fora, para que o amor seja estabelecido. A falsa religião tem regras de domínio. A falsa religião diz, não, você não pode fazer isso porque isso não agrada a Deus. Você não é porque é uma roupa que você veste, mas não importa. Você pode vestir a roupa mais santa, mas você pode falar mal de todo mundo. Sabe por quê? A falsa religião é egoísta. Tiago diz que a verdadeira religião cuida dos órfãos, das viúvas, dos pobres. Então existe. Não é que ela liga o homem a Deus. Religião significa religare, que é religar aquilo que havia sido desligado de Deus. A religião é a antítese de si mesma. Ela não consegue religar o homem a Deus. Só quem religa o homem a Deus é Jesus. Deus estava em Cristo na cruz do Calvário, reconciliando o mundo com Ele mesmo, não imputando aos homens os seus pecados. Então é Jesus que liga. Não é nenhuma igreja, não é uma religião, não existe a Santa Igreja tal, não existe, não, é Jesus. O lugar é uma estrutura de proteção, a igreja é uma estrutura de proteção, assim como o tórax protege o seu coração, assim como a sua caixa craniana protege o seu cérebro, são estruturas de proteção, mas religar a Deus, somente Jesus. O padrão de Jesus sempre vai ser mais elevado. Ele olha a falsa religião e diz, sai, porque eu tenho algo maior, eu tenho amor. O amor por vidas o faz derrubar a falsa religião e estabelecer esses padrões de liberdade, estabelecer a verdadeira liberdade. Jesus Cristo te fez livre de todo peso. Você não pode andar cativo, encurvado, dizendo, quando o Senhor vai me libertar desse mal? Ele já te libertou hoje. Hoje é o dia da sua libertação. Ele é o sim e o amém. Ele é o agora. Se coloque de pé, aplauda o Senhor. A terra chama, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra chama, a terra
A luz aqui. Queremos ver o céu descer. A palavra do Senhor diz que quando eles foram lançar a lei no rosto de Jesus, dizendo: 6 dias você tem para curar, por que você escolheu logo hoje? Jesus começou a tê-los como adversários. A palavra do Senhor diz: e os seus adversários, mas eles eram príncipes, eles eram nobres, eram sacerdotes. A Bíblia chama de adversário. Quando você não anda no padrão de Jesus, o padrão que Jesus tem para você, quando você não quer cumprir a vontade de Deus, você anda em rebeldia, e a rebeldia é adversa à obediência. Deus tem um padrão elevado para você. Ele te deu talento, não enterre esse talento. Essa é a noite em que essa corcunda, esse encurvamento vai sair da sua vida. Em nome de Jesus, estalos no teu espírito começa a acontecer agora. Ele vai endireitar a sua postura espiritual. Você não vai mais andar encurvado ao pecado, aos pensamentos malignos. Você não vai andar mais encurvado sobre o espírito de miséria, o pensamento de miserabilidade, o pensamento de autodestruição, o pensamento de autossabotagem. Não! Você não vai andar mais curvado a isso. Você não vai andar mais encurvado diante dessas coisas. Um espírito ereto, um espírito ereto vem fazer o que nenhum homem fez. Peça a Ele o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, aviva-nos. O que nenhum homem fez fazer, o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, 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 Senhor, aviva-nos. a terra clamar, Mais uma vez. a terra chama, chama, chama. Levante a sua mão e contemple a Ele. Queremos ver o céu descer, a terra, a terra chama, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Antes de orar, Seja agora, venha quantos creem? Quantos creem que há algo dentro de você que vai transformar a sua casa? Você não vai ficar andando mais para o seu umbigo. Ela se levantou e dava glórias a Deus. Eu imagino todo mundo que olhou, que conhecia aquela mulher, que por 18 anos andava encurvada. Agora via aquela mulher andando endireitada. Eu vi aquela mulher andando ereta. E vi aquela mulher passou por uma quiropraxia espiritual. Aquela mulher andando ereta e dando glórias a Deus. O que aconteceu na sua vida? Aí eu entrei ali naquela sinagoga. Um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré colocou a identidade real em mim. Ele me relembrou, ele lembrou, ele me ensinou. Eu não sei, eu sou filha de Abraão. A filha de Abraão é ser herdeira da promessa. A palavra do Senhor diz: Abraão, em ti serão benditas todas
todas as nações. Então Jesus estava falando para ela: você é bendita, você é bendita, você é filha de Abraão, você é bendita, você é bendita. Meu irmão, Deus te trouxe aqui hoje para te dizer que você faz parte desse povo bendito. Há uma herança para você, há uma herança para você, há algo grande dentro de você. Você tem o DNA de Deus, você tem o DNA de Deus. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama do teu Entenda, Espírito. existem coisas grandes dentro de você, coisas grandes dentro de você, que lá no céu já foram liberadas. Diz a história que um certo cantor foi arrebatado e foi ao céu. Quando chegou no céu, ele ouviu a música que ele cantava aqui na terra, e ele falou aos anjos: essa música que eu canto, essa era a música que eu cantava na terra, e eu estou ouvindo aqui no céu. Vocês cantam a música que eu compus na terra. E o anjo disse: não, essa música nasceu aqui e nós colocamos no seu coração lá na terra. Existem coisas que foram feitas no céu e Deus liberou sobre a sua vida. Manifeste os sonhos, as ideias que vão transformar Juazeiro do Norte. Manifeste, não tenha medo, coloque o pé. Entre, os senhores vai te usar para mudar a história dessa cidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Levante a sua mão e adore pra gente orar. Deixa o seu vento soprar, deixa